Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começamos mais uma semana, mais um mês na realidade, né? Para muita gente, o mês está começando hoje, apesar de ontem ter sido dia 1º de dezembro de 2024, mas hoje é o nosso dia de trabalho, hoje a gente vai para a batalha. Eu já estou um pouquinho atrasado, como sempre, só Jesus na minha vida. E eu quero começar esse mês lhe pedindo orações pela vida do pastor Sebastião, aquele meu amigo que me ajudou muito quando eu aceitei Jesus, que amputou uma perna. Alguns irmãos têm ofertado na vida dele ainda. Eu louvo a Deus porque está bem complicada a situação dele financeiramente, mas dessa vez ele me ligou e me pediu: filhão, eu preciso de oração. Eu sei que ele precisa de um pouco mais, mas hoje ele me ligou me pedindo oração. Falando: filho, eu preciso de oração, porque a minha outra perna que ficou já está com 70% de chance de ser cortada. Ele tem que fazer um procedimento, e o procedimento depende do SUS, e o SUS marcou para daqui a 2 meses para fazer esse procedimento. Complicado, né? A vida do pobre. Ele falou: eu preciso de um milagre. Então, peço a vocês que orem por ele, pois eu vou mandar a foto dele, tá? E que Deus possa nos abençoar. Até porque ontem estudamos sobre compaixão. Livro de Neemias, capítulo de número 1, quando Neemias recebe um dos seus primos, ou outros traduções diz irmão, e passou para ele como estava o relato da cidade. E Neemias começa a orar, começa a chorar, começa a falar com Deus, a suplicar, e Neemias chega diante do rei com o coração entristecido, porque ele viu que a cidade não estava bem. Ele soube que os muros aonde os pais deles foram criados estavam enterrados da cidade, estavam destruídos, os portões estavam queimados. Não era problema de Neemias, era problema de quem morava lá. É uma coisa, foi até falado ontem, um camarada que mora na Zona Sul, está muito bem com Deus, está bem empregado, e o bicho está pegando no Complexo do Alemão. O problema é de quem? De quem mora no complexo, não está me afetando. Mas Neemias olhou e falou: não, lá tem homens e mulheres que precisam da minha ajuda. E Neemias se pôs a dispor, servindo ao rei com tristeza. O rei reconheceu que Neemias não servia a ele dessa maneira e perguntou: o que está acontecendo? Por que está abatida a tua alma? Por que está triste? E Neemias expôs: porque tem momentos que nós temos que colocar para fora o que nos incomoda de verdade. E Neemias colocou para o rei falou: e agora, o que eu posso lhe ajudar? Aí ele foi lá e colocou as suas necessidades, onde ele precisava passar, onde ele precisava de carta, de madeira e o que ele precisava. E quando Neemias chega na cidade, ele não sai dando alarde para ninguém, dizendo que ele é o cara, aquele que veio mudar, aquele que veio transformar. Não. Neemias simplesmente vai rodear a cidade e o povo descobre quem é esse camarada, onde ele veio, quem é ele. O pessoal vai dizendo e eles vão junto a Neemias e perguntam o que está acontecendo. Neemias passa para eles a visão do que Deus tem dado para ele. Olha, Deus me deu a visão de reconstruir os muros, de construir os portões. E o povo olhou e disse: cara, se Deus te der essa visão, nós estamos juntos. E vamos construir. Irmãos, Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe, ficou irado, disse que isso não ia acontecer, que era um pouquinho de remanescente, era rebeldia, mas Neemias estava respaldado para fazer aquilo. Você entende isso? Tem que estar respaldado. E começaram a reconstrução e bater um recorde em 52 dias, porque o coração de Neemias teve compaixão e ele conseguiu contagiar o restante que estava em sua volta. E o povo, cada um disse: não, deixa, da minha parte para lá eu vou reconstruir, não, da minha parte para lá eu vou reconstruir. E as pessoas foram trabalhando e o muro estava de pé. Então muitas das vezes você não precisa ter muito, você precisa ter iniciativa. Você precisa contagiar alguém com a visão que Deus tem te dado. Se Deus não te deu a visão, entre na visão de alguém que Deus deu para ela. Trabalhe com ele. Não tente mudar aquilo que Deus deu para o seu líder, para o seu dirigente, para o seu pastor, para o seu líder de célula, líder de PG,
seja como for que você chame, não, entre e trabalhe junto. O que a obra de Deus precisa é de homens que entre e diz, foi essa a visão? É dessa maneira que Deus está falando? Vamos embora. Tem gente que diz, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não, porque não acho correto. Ei, deixa esse espírito de achólogo de lado, vamos trabalhar. A obra precisa crescer e se Deus deu a visão, Deus dá a provisão. Um ótimo dia, boa semana para todos. Não esqueça de orar pelo meu amigo, pastor Sebastião. Senhor, muito obrigado por este servo, essa serva tua, que tem participado conosco, tem visto nossos vídeos, tem glorificado teu santo nome. Vá de encontro ao pastor Sebastião. Senhor, traz cura, prepara tudo, coloca os médicos certos, coloca as pessoas certas ao lado dele, manda provisão para o seu lar, para a sua família. É tão difícil, Senhor, para um pai de família ter que olhar para uma mesa, ter que olhar para uma situação e não ter como resolver a situação da sua casa. Só esperar em ti. Mas eu acredito no teu milagre. Obrigado por este mais um mês que tu nos dá o direito de entrar nele, para a glória do teu nome. Amém. Um bom dia, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida.